Então, pessoal, é o seguinte, nossa atividade para a disciplina de dispositivos 3, tá? Referente à nossa aula de quinta-feira agora. Basicamente, eu vou deixar um exercício para vocês, utilizando aqueles conceitos de ah, comparador com laço da esterese, comparador Schmitt-Trigger, tá? O problema é muito semelhante àquele que a gente fez junto lá da identificação de iluminação, tá? Só qual que é a ideia? É controlar ah, o acionamento de um equipamento através de temperatura, tá? Então a ideia é que eu peguei esse equipamento aqui, o mesmo que a gente fez um sensoriamento decorrente na outra aula, né? Só que a ideia aqui é a gente desligar esse dispositivo numa certa temperatura e ligar ele numa outra temperatura, né? Para que ele resfrie e volte, tá? E como que a gente vai fazer isso? A ideia é que a gente faça essa esse chaveamento, né, que ligue ou desligue o dispositivo através de uma relé. Bem semelhante ao que a gente fez lá na outra aplicação, né? Então, através de uma relé, numa dos conectores desse equipamento, a gente vai ter que essa conexão vai estar ou em aberto, né, quando a gente mandar desligar, ou vai estar fechado quando a gente mandar ligar, certo? E a gente manda ligar ou desligar através da energização dessa bobina aqui da relé, certo? Da mesma forma que a gente tinha conversado antes. Então a gente vai energizar ou não essa bobina e essa energização a gente vai fazer através de um transistor, tá? Através de uma tensão positiva aqui, digamos 10 volts, por exemplo, tá? Então o que que a gente quer fazer na real? É gerar um sinal positivo aqui na base desse transistor quando tu quer que esse equipamento ligue e um sinal zero ou negativo na base desse transistor quando tu quer que essa relé desligue o equipamento, tá? E a gente vai fazer essa tomada de decisão, vai gerar esse pulso aqui ou positivo ou negativo, né, de acordo com a temperatura. Então, para fazer isso, a gente vai precisar de um sensor de temperatura e, para gerar essa comparação, um comparador. E a ideia é que a gente use um comparador Schmitt-Trigger, um comparador com laço da esterese, que nem o que a gente viu na última aula, tá? E qual que é a proposta que eu estou botando aqui para vocês? Esse circuito aqui, ó. Então, através de um comparador Schmitt-Trigger aqui, que eu coloquei para vocês, né? Essa aqui é uma representação simplificada do comparador, né? A gente vai monitorar a temperatura através de um NTC, que é esse dispositivo que está aqui a imagem para vocês. E o que que ele é? Ele é um sensor resistivo, tá? Ele é um resistor que varia sua resistência de acordo com a temperatura. E daí tu vai ter que definir qual tu vai ter primeira coisa, né, fazer o quê? Transformar essa variação de resistência numa variação de tensão. Então por isso que a gente está usando um divisor de resistivo aqui, onde um desses resistores vai ser o NTC. E qual que é o NTC que a gente vai usar? Qual é os valores de resistência? Bom, vou mostrar aqui para vocês. Esse NTC em específico que a gente vai usar, que é um resistor que varia a resistência de acordo com a temperatura, eu trouxe aqui para vocês um catálogo, né, uma folha de especificações do NTC da Epicus. Na real é da família inteira, se vocês olharem aqui, ó, tem 60 páginas esse datasheet, e ele traz a família toda de NTCs, porque ele vai ter NTC que varia, que lê melhor temperaturas menores, que lê melhor temperaturas maiores, né? Ele não consegue ter uma variação linear para todas as temperaturas, né? Então, dentro de uma faixa de temperaturas, existe um modelo que é mais linear que o outro, né? Vai ler temperaturas maiores, existe o outro modelo. Então, esse datasheet aqui traz essas especificações para diferentes modelos de diferentes famílias, tá bom? E o específico que a gente vai usar, que eu selecionei, foi esse aqui, tá? O K164, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui. E mais especificamente, ele traz, né? Geralmente eles trazem essa tabela aqui, que é o valor da resistência em função da temperatura, né? Que é basicamente as duas primeiras colunas aqui. Então, o que a gente vai usar esse dispositivo, vamos sensoriar temperatura de -5 a 5 graus Celsius aqui, tá? Eu quero que vocês criem um comparador que vai definir, por exemplo, essas duas grandezas aqui, -5 e 5. Quando tiver em -5, manda desligar. Quando tiver em 5 graus, manda ligar. Para cada uma dessas temperaturas, né, tu vai ter uma resistência equivalente do NTC. Então, tu vai ter uma resistência aqui de 13,6K e depois em 5 de 8,2.
que essa variação, ó, uma variação de temperatura gerou uma variação de resistência. O que a gente tem que fazer? Essa variação de resistência vai gerar uma variação de valor de tensão, que é o que a gente vai comparar lá no nosso comparador, né? Então a gente vai ter que sintetizar aqui, ó, uma variação de tensão, tá bom? E como que a gente vai fazer isso? Através para utilizar um comparador Schmitt-Trigger, que é essa topologia aqui que a gente viu na última aula, né? A gente precisa informar esse Vx aqui, que vai ter que ser um valor variante de acordo com a temperatura, e o nosso Vf, que vocês vão ter que calcular, né? E como que a gente vai fazer isso? Então, por exemplo, ó, o Vx, ele vai vir num divisor de tensão, assim como está ilustrado aqui, né? Sendo que um desses resistores aqui vai ser o NTC. Daí tu vai ter que me dizer qual desses que é o NTC, tá bom? Um desses resistores aqui é o NTC. Então, ou tu vai botar o NTC em cima ou embaixo, enfim. E para menos 5 graus, tu vai ter um valor do resistor de NTC, que tu vai ter um valor de VX, tá? E para 5 graus, a mesma coisa. Tu vai ter outro valor de NTC, que tu vai ter outro valor de VX, tá? E esses valores aqui vai dar para ti qual que é o teu V low e qual que é o teu V high. Ou ao contrário, depende de como que tu vai fazer a conexão, né? Ou esse aqui vai ser o V high e esse vai ser o V low. Depende de como que tu fizer a conexão dos resistores aqui, tá bom? Então, tu vai definir os valores de comparação através dessa condição de análise que eu dei aqui para vocês. A partir disso, tu vai ter V high e V low, certo? Tu vai ter V high e V low. Então, tu vai calcular qual que é o valor do R2 e qual que é o valor do R1 para dar esse V high e V low, da mesma metodologia que a gente fez lá para o sensor de luminosidade. Tendo esses valores, então, daí tu vai calcular o VF, o valor que vai vir aqui nesse ponto. E esse VF vocês vão sintetizar através de um divisor de tensão. Através do mesmo VCC, né, vocês vão calcular o valor de dois resistores de tal forma que o valor VF seja dado. Tá? Então, o NTC vai ser ou RA ou RB. O RC e o RD vocês vão calcular para dar o valor VF exigido pelo circuito. Tá? Depois de calcular o R1 e o R2, tu vai calcular o VF. E daí tu vai definir um divisor resistivo para sintetizar esse VF, que vai entrar aqui no terminal VF do nosso comparador Schmitt-Trigger. Só tem um detalhe, né, que eu quero que vocês lembrem, que essa tensão aqui desse divisor, vocês não podem colocar direto lá no comparador Schmitt-Trigger. Não pode, porque isso aqui tem que ser um divisor. RA e RB, eles têm que ser um divisor. Mesmo problema que a gente tinha lá no amplificador de instrumentação. E aí, para resolver isso, eu proponho esse circuito aqui para vocês, ó. Entre RA e RB, que um deles vai ser o NTC, tá? Vocês vão usar um primeiro buffer, que é esse primeiro up-op aqui, e esse buffer vai conectar lá onde vai ir o VX do circuito de vocês, ó, lá no R1, certo? Vai vir aqui no R1, certo? Que aqui é o VX, a saída desse cara aqui é o VX de vocês, tá bom? E o VF aqui, ó, que é esse ponto, ó, aqui é o VF. Vocês vão calcular o RC e o RD para sintetizar aquele VF de vocês, tá bom? Então essa ideia aqui, ó, chegou numa temperatura abaixo de menos 5, ele manda desligar, né? Ele manda abrir esse cara aqui. Então, temperatura abaixo de menos 5, lá na saída tu vai ter zero aqui no teu comparador. Quando a temperatura atingir os 5 graus de novo, ele vai ter que saturar para cima. Então ele vai fazer isso aqui, certo? Daí vai mandar fechar esse transistor. Se fechar esse transistor, vai energizar essa bobina, logo vai comutar essa relé, logo vai ligar o sistema de refrigeração de novo, tá? Então, basicamente, o que eu quero que vocês façam é esse tipo de comparador. Calculem R2, R1 para dar o V-high e o V-low. Esse V-high e V-low vocês vão tirar do menos 5 e 5 graus, que vai ter resistências diferentes para o NTC, que vai definir o Vx em 5 e menos 5, e vai ser o V-high e V-low de vocês, tá bom? Daí, definiu o V-high e V-low, achou R1 e R2, achou R1 e R2, achou o VF, achou o VF, calcula o RC e o RD para o teu projeto, tá? Definam o valor de VCC que vocês querem usar, 10, 12, 15, enfim, tá? E projetem esse circuito, tá bom? Além de projetar, eu quero que vocês simulem, tá? Criem uma simulação, pode ser no Falstad, vocês não vão conseguir simular no PSIM, esqueci de falar isso nas outras aulas, vocês não vão conseguir fazer no PSIM,
porque no PSIM o up-op com realimentação positiva não funciona, e observa que o nosso time trigger ele tem realimentação positiva, então vocês não vão conseguir fazer no PSIM. Eu aconselho vocês fazendo no Falstad, tá? Bem interessante lá, dá para ver como funciona. Já estimulem lá, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Projetem na mão ou faz uma tabelinha para calcular isso e a simulação. Eu quero que vocês me mostrem isso, que vocês gravem um pequeno vídeo, tá? Me mostrando, pode ser compartilhando a tela ali, gravem a tela, me mostrando o cálculo e me mostrando a simulação. Ó, agora baixou dos 5 graus, agora chegou no menos 5, tá funcionando, dizendo de onde vocês tiraram e o resultado funcionando, tá bom? Então eu quero que vocês enviem esse videozinho me mostrando o projeto e a simulação até dia 3/12 e mandem para o meu e-mail, tá? Para esse e-mail que está aqui para vocês, tá bom? Essa é uma outra avaliação para a disciplina daí, certo? Qualquer coisa vocês sempre podem me chamar para tirar dúvida, tá? Pode ser no WhatsApp lá ou me manda e-mail se preferir. Enfim, fiquem bem à vontade, tá bom? Abraço.